que deu um match ali na mensagem, sabe? Mas, gente, muito legal ver esconderijo, tudo que está acontecendo. Acho que essa caixa de som aqui está dando microfone, vamos mais para o lado. Porque tudo que vocês têm feito tem sido feito com muita excelência, sabe? Desde a arte maravilhosa lá. Não sei quem é o abençoado que está fazendo, os louvores. Você vê que tem um nexo entre os louvores e a palavra e o texto, né, que estão estudando, os GPs. E, na verdade, vocês estão dando um grande exemplo para toda a igreja, para todo mundo, para os mais velhos que olham para os jovens sempre como aquela galera cheia de força, mas que sempre talvez se inspirariam, né, naquilo que está sendo feito pelos que têm um cabelinho um pouquinho mais branco, mas hoje quase que se inverteu, assim, né? A igreja está olhando muito para vocês, o testemunho de vocês tem sido maravilhoso, e estar aqui, ver tudo isso aqui que Deus está fazendo entre vocês é muito bom, né? Eu passei aqui pelo esconderijo algum tempo atrás, e então para mim é como voltar para casa, né? Como olhar assim um déjà vu, né? Já tive sentado aí, já tive aqui, ver alguns amigos, ver alguns irmãos, muito bom. E, em especial, está aqui falando sobre esse texto, o texto de Hebreus, porque, de certa forma, assim como a gente tem os 4 evangelhos, né, que são uma narrativa da história de Jesus, existem os 4 evangelhos da teologia, né? Os 4 evangelhos da teologia é Romanos, Colossenses, Efésios e Hebreus. Então, se alguém gostasse ou tivesse a intenção de se aprofundar, né, nos conhecimentos teológicos, esses 4 textos, e o Hebreus é um deles, são um dos textos mais profundos naquilo que a revelação da palavra de Deus tem a dizer. Em especial, o livro de Hebreus, e aí eu vou chover quase no molhado, porque vocês estão aí nos GPs, não é isso, Lucas? Já estão tratando esse tema, então eu vou falar muita coisa aqui que vocês já ouviram outras vezes, mas ele é o texto mais bonito do Novo Testamento, ele é o mais bem escrito, quem gosta de literatura, a arquitetura do texto é mais bem desenhada, ele é do grego, né? O grego mais polido, e a forma como o autor aos Hebreus vai escrever a carta, de fato mostra que era uma pessoa muito inteligente. Tem gente que fala que foi Apolo que escreveu, né? Outros tradicionalmente acreditam que foi Paulo. Eu ainda acho que não foi Paulo. Quando eu olho, né, um mano aí que é um estudioso das Escrituras, quando a gente olha os textos de Paulo, tu olha para Hebreus, tu vê, não foi Paulo, não tem cara de Paulo o texto de Hebreus. Foi alguém muito inteligente. Tem um pessoal aí meio engraçadinho que diz que foi uma mulher que escreveu, mas é uma piada, que diz o último texto, eu acho, de Hebreus, diz assim, ó, o texto de Hebreus é um dos maiores do Novo Testamento, certo? E aí um dos últimos versículos diz assim, ó, escrevi a vocês de forma resumida. Então o pessoal acha que foi uma mulher que escreveu, porque ela tinha muita coisa para dizer, né? Mas ela escreveu resumidamente. Brincadeiras à parte, o texto aos Hebreus, ele é uma carta para um grupo de irmãos que moravam provavelmente na região onde hoje fica a Grécia, um pouco mais ao norte, Macedônia. É uma carta para uma igreja que estava indo de mal a pior. Era uma galera que estava levando fogo, e um fogo amigo. O fogo era um fogo de dentro de casa. Havia uma divisão muito grande dentro da igreja. As pessoas estavam cansadas, a galera estava indo embora, deixando a fé, não vinham mais aos cultos, e a divisão acontecia dentro da própria comunidade. Vocês sabem, né, a galera que bem inteligente sabe que a maioria dos cristãos naquele período que se convertiam tinham vindo do judaísmo. Então era natural, né, os próprios apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, e no próprio itinerário das missões de Paulo, uma das primeiras mensagens que ele anunciava nas cidades eram dentro das sinagogas.
Dessa maneira era natural que os primeiros cristãos que se converteram eram oriundos do judaísmo. E a carta aos Hebreus é justamente uma resposta a essa cisão que estava acontecendo dentro da comunidade. Porque os irmãos judaizantes, eles estavam falando ou pregando, estavam anunciando um retorno às leis judaicas, né? E o que seria isso? Que eles deveriam voltar a ter a circuncisão, que eles deveriam guardar o sábado, que eles deveriam, enfim, guardar as leis. Era um retorno ao judaísmo. E o autor aos Hebreus vai dizer, olha, vocês não precisam voltar, vocês receberam algo muito mais excelente. E toda a carta é uma defesa do cristianismo. Ele começa dizendo, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que os sacerdotes, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os profetas, ele é o tabernáculo, ele é o sábado, toda uma defesa da fé. E você vê que justamente ele faz uma defesa mostrando que o que esses irmãos estavam vivendo era muito mais excelente do que aquilo que o judaísmo tinha proposto, né? Na verdade, Jesus é tudo que o judaísmo quis propor de maneira figurada, né? Se no Antigo Testamento Deus criou um espaço, um lugar em que o céu e a terra se conectavam, que era o tabernáculo, Jesus agora é o novo tabernáculo. Se no Antigo Testamento Deus tinha dado um tempo, um espaço do tempo em que as pessoas se conectariam a Deus, que se chamava sábado, no Novo Testamento todo o tempo é o tempo de se conectar com Deus. Jesus é o nosso sábado. Então não há mais tabernáculo, não há mais sábado, não há mais sacrifício, porque Ele é o sacrifício, né? Não há mais o dízimo, porque não tem 10%, tudo é de Deus, né? Entregai os vossos corpos a Deus. Nós somos, né? Todo o dízimo, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos. Não há mais candelabro, não há mais santo, nem santo lugar, porque o véu se rasga e todos acessam a Deus. Então, Jesus, ele consolida tudo que se havia dito no Antigo Testamento, tudo que foi figura, tudo que era uma imagem, agora está na pessoa do Senhor. E essa é a defesa do autor aos Hebreus. Em especial, delegado pelo meu amigo Lucas, o capítulo 11, que é o que me cabe hoje, ele nessa defesa da fé, ele vai mostrar que todos aqueles que vieram antes de nós, na verdade eles trouxeram o bastão da fé até nós. Nós não estamos sozinhos na história, né? A igreja não surgiu como uma novidade, ela é uma construção histórica da revelação de Deus. Então eu gostaria de ler o texto todo, mas eu vou me ater a 3 partes do texto de Hebreus que nós vamos conversar hoje, e começa em Hebreus 11, versículos 1 e 2. Os irmãos aí que são mais crentes assim, vão olhar na João Ferreira de Almeida, eu vou na linguagem contemporânea, porque achei que nesse texto ela é fidedigna, e vai nos ajudar a compreensão do que a gente vai falar hoje aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que se faça a vida digna de ser vivida. Olha só, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida ser digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão.
Eu sei que talvez o seu texto vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam, né? Mais ou menos assim. O texto, eu vou lendo os textos na sequência, mas eu vou começar por aqui. A primeira coisa que o livro de Hebreus, em especial esse versículo 1 do capítulo 11, vai mostrar, é que a fé, ela é a percepção de que existem duas dimensões na realidade criada por Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então ele tá criando aqui uma divisão, não é verdade? As coisas que não se veem, existem as coisas que se veem. É o fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, ele justamente está mostrando que a fé é a capacidade de nós entendermos que essa realidade que a gente consegue absorver pelos olhos, pelo tato, pelo olfato, pela racionalidade, ela não é tudo. Existe um outro, um algo mais, que a gente só pode ver através dessa capacidade, que a gente pode chamar isso, capacidade que Deus nos deu, chamada fé. Como assim, Samuel? É mais ou menos assim, você pode sentir os sabores, porque Deus lhe deu alguns instrumentos, né, capazes de perceber essa sensação, não é verdade? O sabor, você consegue, porque você tem aí, Deus deu a você essa capacidade. Você consegue perceber os sons, porque você tem uma outra capacidade, que é diferente do sabor, que é a capacidade de ouvir. Então você capta os sons, não só capta, mas você tem essa habilidade inata, natural, que Deus te deu quando te criou. Você tem a visão, você tem o tato, você consegue sentir, né, a rugosidade de alguma coisa, se ela está quente, se ela está fria. Então essas são umas formas de inteligência, de percepções. E aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 1 que Deus te dotou de uma outra capacidade. E Ele dá o nome dessa capacidade de fé. E o que é a fé? A fé é a capacidade de enxergarmos, de termos acesso, de experimentarmos, de apalparmos, de vermos, de sentirmos as coisas que nós não podemos ter com as capacidades naturais. Amém? Então a fé é uma espécie de inteligência. A fé, ela é um órgão do corpo humano invisível que te permite enxergar determinadas coisas. E aí no versículo 1 e 2 aqui ele está dizendo, a fé é esse alicerce que permite você ter a certeza de que isso que os teus sentidos naturais não conseguem ver, mas pela fé você consegue enxergar de que essas coisas são reais. Amém? Que essas verdades que a gente ouve, que a gente compartilha, elas são tão concretas, são tão palpáveis quanto esta madeira que eu toquei. A fé nos eleva a essa dimensão. Eu já citei esse exemplo várias vezes, mas eu gosto muito dele. É um exemplo que o C.S. Lewis dá sobre o caráter da fé. Ele vai dizer que a fé é como o sol que nos ilumina. Ou, por exemplo, essa lâmpada que está aqui acima de nós. Ele diz, a fé é como o sol que quando me ilumina, a sua luz permite que eu me veja. A sua luz permite que eu veja as coisas que estão ao meu redor. Sem essa luz eu não conseguiria ver nada. Não é verdade? Se nós apagarmos todas as luzes desse salão hoje aqui, você não consegue enxergar a si mesmo, e você não consegue enxergar nada que está ao seu redor, não é verdade? E aí o C.S. Lewis vai dizer, a fé é isso, eu tenho uma luz que me ilumina, essa luz permite que eu veja quem eu sou, permite que eu veja as coisas ao meu redor, mas mais que isso,
ela permite eu ver da onde vem e o que é a luz que me ilumina. Eu consigo ver aquela lâmpada lá, ó. Ela está me iluminando agora. Eu consigo ver ela, mas eu só consigo ver ela porque ela está ligada. Se ela tivesse apagada, nem a luz eu conseguiria ver, amém? Mas eu não conseguiria ver a mim mesmo e não conseguiria ver nada ao redor. A fé é essa iluminação. Porque quando você tem fé, ou você desperta para tal, quando essa revelação, né, a Bíblia usa a expressão verbo, né, ou logos, ou a palavra, ou seja, quando essa revelação, quando essa luz, quando essa iluminação atinge você, você não só começa a descobrir quem Deus é, mas você começa a ter as respostas de quem você é também satisfeitas. Quando a gente olha para as Escrituras, e a gente vê um homem pobre, nu, pecador, falível, e eu olho para mim mesmo, a partir dessa luz que me iluminou, eu vejo que isso aqui é verdade a respeito de mim. Quando eu olho para esse mundo de injustiça, de fome, de miséria, de engano, e eu olho para as Escrituras e vejo que ela diz que esse mundo jaz do maligno, e que forças, e que sistemas operam lógicas do mal, então eu percebo que essa luz aqui é um farol para mim ler o mundo também. E da mesma forma, quando eu olho para ela, eu vejo a bondade de Deus, o caráter do Senhor. E essa luz permite que eu também conheça a Deus. A fé é essa possibilidade de ver coisas através dessa iluminação. Há um salmo que diz, né, que a palavra do Senhor é uma luz, né, para o nosso caminho, amém? Não seria talvez essa a expressão do salmista, talvez que o C.S. Lewis se inspirou, porque é como uma lamparina, né, ou uma lanterna, ou o celular que você chacoalha e liga a lanterna e você vai iluminando e você sabe onde você está pisando, porque há uma luz que está iluminando o lugar onde você vai pôr os seus passos. E você só sabe onde você está pisando, porque essa luz mostrou o lugar onde você estava pisando. Se era um lugar escorregadio, se era um buraco, ou se era um lugar firme. Então, a fé é esse despertamento. A fé, ela pode até ser, né, uma expressão da capacidade de inteligência, de perceber, mas antes disso ela é uma revelação. Como assim? A fé é algo que brilha sobre você sem que você esperasse, né? Para os calvinistas a fé é uma luz irresistível. Para os arminianos a fé é uma graça preveniente, é uma luz que ilumina você e te dá a possibilidade de escolher o bem ou o mal. De qualquer maneira, a luz que veio é a mesma. Se ela é irresistível, se ela é preveniente, ela é sempre graça. Então a fé é graça. Se você está tendo experiências com Deus, se Deus está falando ao seu coração, se você tem vivido coisas na palavra de Deus, saiba de uma coisa: isso é um presente. Isso é um presente. Porque senão qualquer um poderia entrar nas faculdades, universidades e seguir um caminho acadêmico e conseguir alcançar as coisas do reino. Isso não é possível. Não é por neurônio. Agora, isso também não significa que a fé não usa os neurônios, né? Na verdade, a fé, quando você é iluminado, ela ilumina o teu corpo inteiro. A fé ilumina também os seus neurônios. Você começa a racionalizar, fazer perguntas, você começa a tentar escrutinar as Escrituras, para a tua compreensão se alastrar, mas você também começa a ver a sua vontade mudar. Então a fé também ilumina os teus desejos, os teus impulsos, né? As tuas emoções. A fé também ilumina o teu corpo, porque você começa a compreender o que é o seu corpo a partir do que a fé revela a você. Você começa a compreender sobre política, sobre história, sobre economia, sobre engenharia, sobre administração.
Porque na verdade, quando ela ilumina, você passa a enxergar todas as coisas. E aí você pode ser um Leibniz que vai escrever sobre fé e matemática, ou um Newton que vai escrever sobre fé e matemática e física. Você pode ser como um literato, você pode ser o que você quiser, porque a fé ela não inibe as nossas potencialidades humanas, ela na verdade expande todas elas. Então quando você tem fé, você não é fraco. Não, na verdade você ganhou uma capacidade de percepção que todos os outros que não têm fé não possuem. E aí ele está dizendo aos autores, aos irmãos lá da igreja dos Hebreus: irmãos, vocês estão tendo experiências muito maiores do que todo mundo que veio antes de vocês. Vocês não estão vendo o que vocês receberam, porque vocês receberam a Jesus. Hoje à tarde lá em casa nós estávamos assistindo a série, eu estava assistindo, quer dizer, a Kelly estava assistindo e eu via pequenos pedaços da série The Chosen, ou Escolhido. Quem já viu a série aqui? Pessoal, a Netflix não é boa coisa, certo? Ela tem uns caminhos estranhos assim, a Netflix, mas em especial essa série The Chosen é uma série muito bem feita sobre a vida de Jesus. E assistam, porque se tiver uma boa aceitação, eles vão liberar as próximas temporadas. Então espero todos vocês que não assistiram que assistam a série The Chosen, que tem sido muito bom. Mas uma realidade que a série mostra, por exemplo, quando André ou Pedro vão se deparar com Jesus, era muito difícil acreditar que aquele homem ali com o narizinho meio grandinho, assim como os judeus têm, meio barbudo, cabelo meio encaracolado, que aquele pudesse ser Deus. É muito difícil isso. Era uma tarefa árdua você pensar que outra pessoa que estava diante de ti falou: eu sou o Messias que os últimos 4.000 anos anunciaram. Tudo bem? Como você está? Sabe, a cabeça explode, né? Diante daqueles homens que estavam vendo o Senhor ali. Eu vi com a Kelly hoje a experiência quando Pedro, exausto, tinha pescado a noite inteira, e eu vi esse trechinho junto com a Kelly, e o Senhor disse: não, tu pode voltar, solta as redes. Ele falou: mas eu pesquei já a noite inteira. Ele falou: vai lá, solta as redes. E no filme ele não... Vou fazer um spoiler agora já. No filme ele não entra muito com o barco, ele vai assim, uns 3 metros só, ele está na beirinha. E ele solta as redes, e de repente assim, começa a borbulhar as águas assim, né, do mar da Galileia, e de fato eles não conseguem quase conter as redes. E eles enchem o barco, e na verdade eles enchem 2 barcos com todos os peixes, né? Então Pedro tem aquela primeira experiência impactante de começar a ver que os céus invadiram a terra. Deus visitou a gente. Deus visita a gente. E isso é muito forte. Então, era muito difícil para eles enxergar que Deus estava ali, sabe? E a fé é mais ou menos isso, né? Eu posso estar falando aqui para os irmãos aqui, e estar de costa para ele, e eu não o vejo. O fato de eu estar de costa para ele não significa que ele não existe. Significa só que eu ainda não o vi. No momento que é me permitido virar e vê-lo, a minha experiência é afetada, porque agora eu sei que ele está ali. Eu sei que ele está ali. Tá, mas antes eu não cria. Tá, mas ele deixou de existir porque eu não cria? Não, ele não deixou de existir porque eu não cria. Eu só não sabia. Amém? Eu só não sabia. Só que agora os meus olhos viram. E porque os meus olhos viram, a presença dele não pode mais ser ignorada. E aí a questão é, o que eu faço a partir do momento que eu vejo? Porque no momento que eu vi, ele não vai ser nem mais e nem menos ele. Então a fé não muda Deus.
Se você tem mais fé ou se você tem menos fé, isso não muda a Deus. O que muda é o que você faz a partir do momento que você vê. É como uma montanha. Ela vai estar lá. Ela não vai deixar de ser a montanha porque você está de costas para ela. Mas no momento que você a vê, você não pode ignorar mais a montanha. Ela vai estar lá. Ela vai estar lá. E assim é a fé, irmãos. A fé é esse firme fundamento que nos permitem ver que há duas dimensões. Deus, eu e o mundo somos enxergados a partir dessa iluminação, dessa revelação. Tanto é que, quando você começa a ler Gênesis, você vê lá Deus se revelando através da criação. Depois ele é uma voz para Abraão, não é? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Passa-se um tempo, ele é um sonho. No meio de homens de Deus. De repente ele está em chamas, queimando um arbusto no deserto e falando pessoalmente com Moisés. Mais para frente ele é aquela glória que passa na fenda da rocha quando Moisés vai receber as tábuas. E você vê que progressivamente Deus vai se apresentando. Depois ele instaura o tabernáculo. Mas quando ele instaura o lugar de um encontro, o que era o tabernáculo? Era a casa do encontro. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, não entrava? Deus estava lá. Ele saía e depois a glória de Deus descia, porque era impossível ao homem ver a face de Deus. Moisés pediu: Senhor, eu quero ver a sua face. O que Deus disse? Não dá ainda. É só mais para frente. Eu quero ver o Senhor, disse Moisés. Moisés disse: ainda não dá. A gente vai ter um local de encontro, mas eu chego lá, saio, depois você vem, eu saio, a gente vai no mesmo lugar, mas a gente não se vê face a face. E quando chega em Jesus, tudo isso se concretiza. Então, quando você olha para Jesus, você vê o milagre da fé. Porque quando você olha para o Senhor, quando você lê as passagens do Novo Testamento, quando você experimenta o Senhor, você está vendo tudo aquilo que era invisível aos olhos humanos, agora presente na história, no nosso coração, na nossa mente. Ele é a concretização de toda a fé. Ele é a concretização. É por isso, irmãos, é por isso que a gente não precisa mais de ministério profético. Não precisa mais. Porque toda a profecia já se cumpriu em Jesus. Pode haver palavras de conhecimento, alguém dizer para você uma coisa que ele não sabia através de um dom do Espírito? Pode. Mas não há mais ministério profético, porque toda a profecia se cumpre no Senhor. Quando você vê o Senhor, você vê tudo aquilo que estava escondido antes de Jesus e que agora foi revelado. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. O que vocês estão vendo, o que nós, os apóstolos, vimos, é o que ninguém viu, mas agora vocês têm à disposição. É por isso que não há mais apóstolos hoje, irmãos. Eu sei que alguém aqui pode se escandalizar, não tem problema. Não tem mais apóstolos hoje, irmãos, porque os apóstolos são aqueles nas quais viram Jesus, ou foram discípulos dos discípulos de Jesus. O critério para que esses livros aqui fossem escolhidos como a Bíblia Sagrada, um dos critérios principais foi o critério de apostolicidade, ou seja, foram homens e mulheres que viram com os seus olhos quem Jesus era e o que ele fez. O fundamento dos apóstolos, ou seja, tudo que eles homens viram, era tudo que alguém podia pela fé ver, só que eles viram com os próprios olhos. E eles são o fundamento apostólico. Por isso que não há mais apóstolos. Por que a igreja nos últimos 2000 anos não tem apóstolos? Porque a gente não tem um novo fundamento. Todo o fundamento que a gente tem já foi dado uma vez. Então, quando a gente olha, irmãos, para Jesus, e quando a gente olha para as Escrituras, é como se, sei lá, quem assistiu Caverna do Dragão aqui, como se, né, o
o mestre dos magos apresentava o mundo que eles iam voltar e abriam um círculo e eles conseguiam ver o mundo. É aquilo. Talvez Caverna do Dragão seja muito antigo para você. Se você assistiu as Crônicas de Nárnia, a fé é o guarda-roupa. Amém? Você passa para o outro lado e consegue ver um outro mundo que você não veria. Mas você consegue passar para o lado de lá e depois voltar. A fé é o guarda-roupa. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, a fé é tudo aquilo ali, porque todo o Senhor dos Anéis está do lado de lá do guarda-roupa. Mas o anel é o pecado. Tem toda uma... Porque é isso, sabe? A gente consegue ver que toda a Escritura, isso foi o que o C.S. Lewis e o Tolkien quiseram representar, toda a Escritura, na verdade, é uma teodiceia. É uma história do que Deus vem fazendo. Só que Deus está lá no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que não é medido em segundos, e nós estamos aqui no Cronos, nós estamos no tempo medido em segundos. E as Escrituras vão mostrar que esse aqui opera nesse plano aqui. E que, na verdade, tudo que era no início, lá no final, vai retornar. Porque o Apocalipse é o retorno ao Gênesis. Toda a Escritura é uma teodiceia, é uma história de Deus, entre o bem e o mal. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é a restauração do jardim de Deus. Então, quando você olha pela fé, você começa a contemplar essas verdades, essa história, essa teodiceia, que não era apresentado para você nos livros de histórias da faculdade. É você perceber que é o que o Hebreus está dizendo, que existem esses dois planos. Ah, professor, mas é muito complicado. Porque quando eu olho para o mundo, como é que eu consigo ver Deus no mundo, na natureza? É difícil, né? Mas vê se ele não deixou marcas. Ele é um Deus trino, né? Tudo na natureza é trina. Passado, presente e futuro. Largura, comprimento e altura. Sólido, líquido e gasoso. Tudo é trino. Prótons, nêutrons e elétrons. Tudo é três. Ele deixou a marca dele em todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, mãe, filhos. Ele vai deixando marcas. E quando você vai lendo as Escrituras e você vê Deus, e você olha para a natureza, e você olha para si mesmo, você vai ver que as marcas do Senhor estão em todo lugar. Amém? Em todo lugar. Você olha para as artes, e você vê que as artes são, de certa forma, uma expressão de Deus. A esposa não está aqui hoje? As artes são uma expressão de Deus. O que Deus fez quando Ele criou o jardim? Ele foi um grande artista. Irmãos, olhem para ao redor. As árvores verdes, os passarinhos coloridos, o mar, o céu azul com as estrelas. A gente vê uma grande obra de arte, né? E quando a gente olha para a árvore, não é a árvore que a gente vê, mas a glória que tudo isso representa. Assim como a arte, um quadro, uma escultura, a literatura, ela não é o que você vê, né? Quando você lê um livro, a história não está ali, aquelas pessoas não estão ali, aquele lugar não está ali, né? Os sentimentos não estão ali. Mas quando você vai para o livro, ele leva você para aquele lugar que o livro passa como símbolo mostrar a você. Então, quando você vê as artes, quando você olha para a natureza, você vê que tudo aquilo aponta. Romanos capítulo 1 começa dizendo assim: Deus se revela na natureza. A teologia natural é a primeira expressão da glória de Deus. Então você vê que as artes, a natureza, as estruturas de poder, né? A gente tem rei, rainha, princesa, né? Mas ele também ele é rei. Ele tem as hierarquias, tem os arcanjos, os querubins, os anjos. Tem estruturas. Essas estruturas são todas copiadas para essa realidade. Então a gente vive assim mais ou menos como uma matrix, né? Só que é uma matrix de Deus, em que a gente acessa esse outro mundo. Nessa teodiceia, ela é dividida, né, nesses criação, queda, cruz e redenção, não é? Não é isso? Um fluxo.
E quando você está aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor, na verdade você sabe que, pela fé, que você não está sozinho. Que você não é o último da bolacha. Que não é só você que sofre. Que não é só você que tem dúvidas. Que não é só você que pensou em desistir. Que não é só você que se sentiu fraco. Não é só você que teve pensamentos maus. Esses irmãos de Hebreus estavam sofrendo tudo isso. E a palavra do Senhor estava dizendo para eles: acordem, porque vocês são agraciados. Percebam a riqueza espiritual que Deus está oportunizando vocês a viverem e a terem através da fé. Amém? A palavra que mais Jesus dizia aos seus discípulos é: não tenhas medo. Não tenha medo. Te acalma. Te acalma porque, sabe, a fé é esse receber essa dádiva e agradecer, sabe? É esse Deus Todo-Poderoso que a gente cada vez que descobre através da fé as suas maravilhas, e de repente você olha para dentro de você e vê, sabe, esse ser que é inconstante, é frágil, é cheio de dúvidas, que fica enfermo, que erra, que peca, e tu diz: como Deus pôde querer a mim? Como? O que Ele viu em nós? O que Ele viu em nós? O que você fez para merecê-lo? O que você fez para existir? O que você fez para que o seu coração agora, nesse segundo, estivesse batendo? O que você fez? Nada. Tudo é dádiva. É dádiva esse chão que a gente pisa, é dádiva o ar que nós respiramos, é dádiva o corpo que nós temos, é dádiva a inteligência, é dádiva as emoções, é dádiva o intelecto e é dádiva a fé. Tudo é dádiva. Deus capacitou vocês, a mim, a todas essas coisas. E você olha para você, e você olha para Deus e você diz: muito obrigado. Porque um coração agradecido, irmãos, é um coração de um verdadeiro adorador. Você quer ser um verdadeiro adorador? Quer saber? Põe um termômetro aí para saber se você tem uma vida saudável com Deus. Sabe o que é? Contentamento. Ah, mas o cara fala língua estranha, pula aqui, faz aviãozinho. O cara conhece de teologia, o cara está, 40 anos na igreja. Isso tudo não representa nada se você não tiver um coração grato. Porque a primeira coisa que a fé faz é isso. Ela nos dá um espírito de gratidão por saber quem Deus é e saber quem a gente é. E aí você responde como a isso? Agradecendo. É por isso que o nosso culto começa depois da oração com o louvor. Porque a primeira coisa que a gente começa a fazer quando a gente descobre Deus é agradecer. E o autor aos Hebreus está dizendo isso para os irmãos. Irmãos, vocês estão ricos, vocês estão cheios de coisas, uma mesa farta está posta diante de vocês, e vocês estão querendo passar fome no deserto. A fé é se receber e agradecer com a vida. E aí o que Deus nos pede? Ele fala assim, em Mateus 16, 25. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que perder essa vida vai ganhar. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando o seguinte, quem quiser ganhar nessa vida, vai perder. Mas quem perder essa vida por causa da outra, esse vai ganhar. Qual é a explicação disso? Pense comigo. O que ele está dizendo? Olha, a realidade no tempo do Cronos vai acabar. E a realidade do Kairos, do tempo de Deus, da eternidade, ela é eterna. Se tudo que tu creres estiver só nessa realidade, então você vai morrer com ela. Mas se a fé te inspirar a acreditar que Deus tem uma outra realidade acima de nós, e que pela fé nós vamos viver nessa vida, mas com o coração naquela,
então você já construiu uma escada para a salvação. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: se você quiser ancorar a sua vida nesse barco, saiba, esse aqui vai afundar. Então, se você quiser fama, grana, se você quiser sexo, se você quiser poder, se você quiser like, ser curtido, então, se todos os teus planos só estão nisso, se resumem a isso, então você está morto. Mas, se a fé permitiu que você visse com o que Deus tem para você, é muito maior do que essa realidade louca, esdrúxula, injusta que a gente vive aqui, então você já está com passos largos na escada da salvação. É por isso que ele diz, se você quiser ganhar essa, tu vai perder. E é por isso, mano João, que Jesus vai dizendo assim, quando eu falo Jesus aqui, eu estou falando a palavra de Deus, né? Ele vai dizendo lá, como lá em João capítulo 15, 13, ele vai dizer assim, não há nada que você possa fazer se não se doar nessa vida. Se doe. Ele vai falar isso em relação aos amigos nesse texto. Ele vai falar assim, não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Mas ele vai falar isso também em relação às esposas. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, Efésios capítulo 5. Mas o que ele vai falar para os homens? Homens, morram pelas suas esposas, assim como Cristo morreu pela sua igreja. Ponto. Porque a vida aqui, irmãos, é um desprender-se daqui. Quanto mais você tiver desprendido, quanto menos correntes te aprisionar aqui, quanto menos cordas te enlaçarem com aqui, mais livre tu vais estar. E o que Jesus está fazendo é quebrando esses grilhões. Ele vai dizer assim, não tem amor maior do que morrer por alguém, porque quando você faz isso, você já está vivendo a vida de Jesus, que morreu por nós todos. Então a lógica de Deus é sempre essa lógica da entrega, não do receber, é o do dar. Então quem é que tem fé, irmãos? Não é só quem diz, saia da montanha desse lugar e vá para outro, mas é se você está disposto a dar a sua vida por alguém. Quando você percebe que você é uma vela, que para iluminar você tem que ir se desfazendo.